Oi, gente. Como prometido ontem, nós vamos, nesse vídeo, ele tem como objetivo apresentar, discutir aspectos, enfim, gerais da disciplina de prática de ensino 5. Como chegamos à disciplina de prática de ensino 5, é porque nós tivemos 4 anteriores, né? E sempre no início da aula eu faço essa divisão, né? O que são disciplinas pedagógicas, o que são disciplinas curriculares do curso de História, específica do curso de História, que são disciplinas auxiliares que você vai ter em disciplinas de licenciatura, ou enfim. Então, são disciplinas que auxiliam a estrutura do curso. Nesse aspecto, é, a última disciplina, né, a da prática, é a História do Piauí, ela é uma disciplina curricular, e prática é uma disciplina pedagógica, ela é própria dos cursos de licenciatura. Então, se vocês fizessem um curso de bacharelado em História, vocês não teriam essa disciplina. Essa disciplina, como as outras de prática, né, e a própria palavra prática pedagógica explica, né, diz, é uma disciplina que tem como objetivo discutir, né, o fazer do professor de história na sala de aula. Alguns aspectos administrativos, legislativos, pedagógicos já foram discutidos em outras disciplinas, e nessa disciplina a professora formadora optou por algumas questões. E são essas questões que eu vou apresentar aqui para vocês e falar um pouco. Eu já mandei áudios sobre as atividades, eu acho que essa questão das atividades não precisam, essa questão das atividades não precisa ser explicitada. Eu vou focar efetivamente nas questões mais do conteúdo dos textos especificamente. Vou colocar aqui a apresentação. Eu acho que vocês estão vendo, né? Eu comecei isso mesmo do que ela fala como apresentação da disciplina. Então, sejam bem-vindos ao ambiente virtual. A disciplina prática pedagógica, sim, ela tem 50 horas de aula, mas é uma disciplina mais de prática, efetivamente, do que conteúdo, né? O próprio nome diz. Tem como ementa didática para o ensino de história. Então, as questões didáticas, elas vão ser, digamos, mais efetivamente problematizadas. A didática tem como papel fundamental construir reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem para a formação de professores e a prática docente, né? Então, na didática, a gente vai pensar saber ser professor a partir das questões práticas. A didática é compreendida, né, dos problemas práticos, enfim. A didática é compreendida como teoria da história, do ensino, como uma totalidade concreta, portanto, é a essência do processo de ensinar e aprender, né? Na didática, a gente ensina e aprende como ensinar e aprender. O educador consciente deve conhecer as ideias e os modos de aprender e ensinar na humanidade, dessa forma, compreender a sua história e transformar a educação em uma atividade democrática, pública e de qualidade. Nesse sentido, será importante que o discente, ao longo da disciplina, entre em contato com as teorias que lhe auxiliem pensar a contribuição da didática para a formação prática docente, no que diz. É, no que diz respeito à produção de um conhecimento, né? Então, o que a autora traz, o que a professora traz, né? E o que a gente já vem discutindo há muito tempo, o fazer-se, e é uma coisa que durante muitas décadas, muito tempo, é, a academia, a universidade não se debruçava, né? Se imaginava, se dizia, né, que conhecimento intelectual é feito na universidade, professores só aplicam, o que efetivamente não é verdade, né? Isso sai de uma questão hierárquica e vertical, e se pensa a partir de uma perspectiva, digamos, vertical, né? Que o conhecimento ele é produzido, sim, a partir da prática, que vocês são professores de história, vocês produzem no ambiente de trabalho de vocês, no cotidiano, vocês produzem saber, material para se discutir o ensino de história, e também com os seus alunos constroem efetivamente
conhecimento histórico. A produção de um conhecimento que potencialize as condições de efetivação do processo de ensino-aprendizagem, tendo a prática social de estudante com ponto de partida, de chegada, com vistas a contribuir para a formação dos indivíduos. A disciplina está dividida em 2 unidades, então, basicamente, são 2 grandes temas. A primeira será realizado um percurso metodológico da história, né? Então, a gente vai pensar o ensino de história a partir das suas questões, da sua trajetória histórica e da sua trajetória metodológica, histórico-metodológica, né? A história dessa metodologia de ensino, enquanto conhecimento científico, não só conhecimento metodológico, em caso do ensino de história, mas também conhecimento científico no caso da história. Ou seja, um percurso historiográfico do conhecimento histórico. Na verdade, a professora diz isso, mas, enfim, não há muitos textos que ela trabalha sobre esse percurso do conhecimento histórico. Então, eu vou centrar em algumas questões que, para mim, são mais centrais na fala dela, são mais importantes. A partir dos seus desafios, tensões, perspectiva. A segunda unidade, o discente irá refletir sobre didática, prática de ensino em história, né, e efetivamente sobre didática, tendo como referência a interdisciplinaridade do ensino de história. É tomada como princípio válido para a produção do conhecimento, e mais concretamente, pesquisa, rompendo com a visão ingênua que trata a interdisciplinaridade como um simples método didático. Então, a interdisciplinaridade não é tratada nesse entendimento como um método didático, eu vou usar outras disciplinas como forma de ensinar. Não, as outras disciplinas também são formas de problematizar a constituição do conhecimento histórico, problematizar a constituição enfim, do saber histórico, elas também nos inquietam, e por isso são importantes. Objetivos, analisar a possibilidade de didática para ensino de história através de conteúdos metodológicos e linguagens específicos, né, os objetivos específicos, compreender como o conhecimento historiográfico norteia escolhas curriculares presentes e na delimitação de objetivos, conteúdo metodológico, materiais, refletir sobre os materiais e métodos do ensino de história, bem como sobre o caráter prático relacionado à atuação docente na sala de aula, né? Eu vou repetir. O objetivo geral é analisar as possibilidades didáticas para o ensino de história. Então, quando se fala assim, analisar as possibilidades didáticas para o ensino de história, que tipo de alcance metodológico, que tipo de potencialidades metodológicas o ensino de história pode ter, né? Não é apenas, e é muito raso dizer, ensinar conteúdos, não é ensinar ou transmitir conteúdos, mas é potencializar determinado tipo de capacidade, de competências, e a questão maior é essa. Através de conteúdos, metodologia e linguagem. Aí uso específico. Primeira questão, compreender como o conhecimento historiográfico norteia as escolhas curriculares, né? Então, é óbvio que o conhecimento historiográfico, como o conhecimento historiográfico está organizado, ele vai efetivamente nortear as escolhas curriculares, como os currículos são organizados. Presente na delimitação de objetos, conteúdos, metodologias e materiais. Então, desde a escolha desde a delimitação dos objetivos, das metodologias e dos materiais, todos esses aspectos, eles atravessam um pouco como esse conhecimento historiográfico, ele norteia as escolhas curriculares, as escolhas curriculares. Refletir sobre os materiais e métodos de ensino de história, bem como sobre o caráter prático, e aí, esse segundo objetivo específico, né, materiais e métodos de ensino de história, né, que tipo de materiais e métodos podem ser utilizados para o ensino de história, bem como sobre o caráter prático relacionado à atuação
docente em sala de aula, né? Como saber docente produz um conhecimento específico, prático sobre a sala de aula, né? Avaliação sistemática ocorrerá a partir da atividade avaliativa, né? Eu já mandei os áudios sobre as avaliedades, sobre o fórum, né? Eu me corrijo se eu estou errado, na verdade, está faltando só para eu falar um pouquinho da prova com vocês, mas já mandei para o Sidney e eu acredito que no dia da prova de Piauí, né? Qualquer coisa eu mando um outro vídeo só sobre a prova por aqui. Vou falar com o Sidney. Só um minuto, gente. Então, tem a atividade avaliativa, o fórum, aí tem outra atividade e uma prova presencial. Pois é, eu acho que dá para mandar um vídeo só sobre a prova, né? Mas eu já mandei, assim, esse bizu para o Sidney. Pronto. Então, é uma avaliação sistêmica. Aí vem a bibliografia, né? Eu acho que o clássico, que é a Cisa Bittencourt. A Cisa Bittencourt é, com certeza, a mais importante especialista em ensino de história do Brasil, né? E aí o texto da Cisa, né? Na verdade, ela botou como bibliografia base, mas eu acho que não colocou o texto para vocês lerem. Mas eu vou falar um pouco. Produção didática em história, trajetória de pesquisa. Esse é um texto imprescindível, né? Muitos de vocês querem para fazer prof. História, mestrado profissionalizante de História. A gente aproveita, leia, né? Que vocês vão ter, quem for para esse campo do ensino de História, quem for para esse campo do ensino de História tem muito, muito a ganhar, é um campo muito rico, enfim. Né? Mas eu vou voltar aqui para a apresentação. É o texto da Cisi Bittencourt, chamado Produção Didática de História, Trajetória de Pesquisa. Aí o negócio. Pronto. Da Revista de História de São Paulo. Aí tem outro texto que é da Selma Guimarães Fonseca, Interdisciplinaridade, Transversalidade e Ensino de História. Esses textos são básicos também para quem está querendo fazer o TCC na área, né? Didática e Prática de Ensino em História. E projeto de trabalho de prática de ensino de história. Aí vem outros textos, um percurso historiográfico do conhecimento histórico, e outros um livro clássico da Selva, da Cis Bittencourt, o ensino de história e a criação do fato, né? Como o ensino de história ele contribui para a criação dos fatos históricos, né? E tem outro que é do Castelo Branco, desenhando a prática pedagógica em história, o professor frente à didática e seu ensino. Tem outros textos, Marcondes, Beatriz, né, como usar outras linguagens na sala de aula, a Carla Pinski, novos temas nas salas de história, o ensino de história, material didático e formação do professor, do Vanasquek Maria Tereza, né? Sim, tem vários livros aqui na bibliografia que são importantes para vocês. Pronto. Aí os textos básicos da disciplina. O primeiro texto é um percurso historiográfico de pensamento histórico, da Teresa Malantian. Então, o texto, ele vai centrar, né, principalmente, vou até pegar ele aqui na base, para ver aqui o resumo, mas é um texto que vai falar um pouco sobre né, o papel de algumas correntes historiográficas, principalmente da chamada Nova História,
para influenciar, né, o papel que essa nova história vai ter para influenciar a própria escrita, né, e construção metodológica do ensino de história, né, então, é, o percurso metodológico da constituição da história enquanto ciência, né, então, esse percurso metodológico, quando a gente tem várias correntes e vários autores e várias redefinições, né, termos internacionais, como é que esse conhecimento vai se construindo desde o século XIX, ele e em destaque, né, a historiografia francesa, a partir de várias interpretações e a história, né, completa, aí ele vai pensar desde o século XIX, positivismo até a história cultural como o cume disso, o final, né, voltado para a formação do professor que irá trabalhar a disciplina de ensino de história fundamental. Então, assim, como a constituição desse conhecimento histórico, ele vai ser importante para o próprio ensino de história, né? Como a construção da história cultural, né, vai ser importante. O texto não trabalha exatamente com a questão do ensino, mas ele vai falar do percurso historiográfico do conhecimento histórico. Eu não sei se interessa muito para as questões que vocês vão trabalhar aqui, mas é um pouco sobre o percurso, principalmente do ponto de vista francês, né, do modelo francês de história e eu como a história cultural, certo? Então, vamos lá. O segundo texto é o ensino de história. Agora, esse já interessa mais do colégio, Pedro, porque, inclusive, tem uma questão da prova sobre esse texto, certo? O ensino de história no Brasil, né? O Colégio primeiro, Dom Pedro II é o primeiro colégio público brasileiro, então a ordenação de muitos elementos do conhecimento histórico, do ensino de história, vão se dar a partir da atuação desse colégio, né? Do Colégio Dom Pedro II, aos parâmetros curriculares nacionais. Então, como é que vai se constituindo determinadas normativas, né? Do conhecimento histórico, né, a partir da atuação a priori do Colégio Dom Pedro II, e como isso vai desaguar nos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. Então, é uma disciplina que vai se voltar muito para as questões, digamos, legislativas, né, não é a palavra legislativa, mas normativas do ensino de história. Então, vocês têm que focar também nessa questão. Eu vou abrir aqui o texto também para mostrar um pouco o correr dele, mas tem uma questão que ele vai explicar, tem uma questão, que inclusive é uma questão muito difícil na prova, sobre o Colégio Pedro II, como é, por exemplo, que o colégio ele vai lidar com conhecimento liberal, com conhecimento positivista, desculpa, né, como vai ser até o século XIX, eu não posso estar errado, mas assim, pelo menos de forma efetiva até o século XIX, né, o conhecimento histórico está muito ligado, por conta dos colégios religiosos no Brasil, ao conhecimento religioso. Então, o Colégio Pedro II ele vai representar uma quebra nisso também. Né? A questão já é em torno disso. Então, vocês precisariam ler para ler o texto, vocês têm a obrigação de ler, não vão precisar, têm a obrigação, para entender justamente o que essa questão pede. Mas o que eu falei para vocês, eu vou fazer um videozinho só sobre a prova, para ficar mais concentrado, né? Ó, percurso historiográfico do ensino de história, a formação escolar constitui objeto de conhecimento que aborda desde o século XIX, até a atualidade, as diretrizes normativas e as explicações políticas pedagógicas. Então, aí vem, né, formando os homens de escola, e aí a discussão é uma discussão de fato dessa mudança no paradigma no Brasil a partir do Colégio Pedro II, e você vem andando, né, vem andando, vem andando, vem andando, vem andando, vem andando para discutir outros aspectos, outros elementos e outras dimensões. Formando cidadão republicano, tem outro.
um outro tópico. E é isso. É isso. Agora vamos para o terceiro texto. Para mim, é assim a questão mais importante dessa disciplina, que é a BNCC, Base Nacional Comum, Base Nacional Curricular Comum, né? Curricular, Base Nacional Curricular Comum, e o ensino de história, né? Porque todos sabem, né, que a BNCC de 2015 houve mudanças a posteriori, mas ela vem mudar muito a estrutura do ensino de história e a forma como o professor de história, né? E aí, dentro dessa perspectiva, está dentro da história também das normativas do ensino de história, né? Como o ensino de história, como o contexto brasileiro ele tem desenvolvido perspectivas de normatização, né? Mas o que a BNCC traz de novo, né? Traz várias. E aí, dentro dessa perspectiva que o primeiro texto da professora colocou, né, que vem pensando em conhecimento histórico desde o século XIX até, enfim, a história cultural recente, digamos que a BNCC ela se atrela muito ao que, enfim, traz à tona o que traz, assim, de novidade a, é, a história cultural, né? Em que sentido? De, no sentido de tentar se distanciar de uma compreensão, né? O texto da Adriana Soares, da Rafaela Mello, né? Tentar se distanciar de uma perspectiva, digamos, muito linear, né? Eurocêntrica, colonial da história, né? Ela é uma perspectiva de vários pontos de vista colonial, né? Da colonialidade. Ela é uma, ela tenta se afastar de uma perspectiva mais mais homogênea e estruturada como a Europa, né? Como centro da história. Então, será que é tão importante a gente passar tanto tempo vendo acontecimentos que foram importantes para a história europeia, né, período romano e período medieval e toda a estrutura de pensamento, de uma estrutura de acontecimentos europeus e a gente não conseguir efetivamente pensar né, retomando o raciocínio que eu acabei perdendo, né, será se conteúdos clássicos de história, como Revolução Francesa, decadência do feudalismo, Renascimento, Iluminismo, queda do Império Romano, são conteúdos, sim, mais importantes do que o aluno entender o contexto local ou o contexto da história do Brasil, ou entender um pouco sobre a historicidade dos personagens que estavam aqui quando os colonizadores chegaram, né, até que ponto essa história ela é uma história válida, né, essa história eurocêntrica e linear, ela é uma. E aí a ideia, né, que a gente sai da ideia de conteúdo como algo o mais importante e a gente coloca a competência e as habilidades como questões mais importantes, entendeu? Então, não seria mais importante, é importante que ele entenda dados e fatos europeus, mas
será que não seria mais importante ele entender contextos e conseguir fazer comparativos, né? Será que o conteúdo sobre povos originários, né? E toda uma diversidade, né, linguística e de modos de viver desses povos originários não seria um conteúdo mais próximo da experiência de identidade, de memória, de história deles? Então, essas várias competências. E tem uma questão que é central, né, que fazer o aluno, proporcionar ao aluno, não é transformar o aluno no historiador, mas é, é, o aluno tem uma coisa que uma, um conceito, não sei, mas que é importante, que é a atitude historiadora. Então, a BNCC ela traz à tona a necessidade de o aluno pensar, né, a partir dele ter uma atitude historiadora, né? O que seria ele ter uma atitude historiadora? E qual é o papel das metodologias? E aí, a relação disso, né, quando você redefine eu redefine como o conteúdo histórico ele é apresentado, ele é organizado, ele é estruturado, né? E você sai desse eurocentrismo, dessa etno... Estou tentando usar o termo, mas eu quero dizer que é como se nós se houvesse uma imposição, né, do uma imposição muito clara do modo de ver a história ocidental, e isso é muito positivista e estrutural. A história cultural vai quebrar com isso, mas como o distanciamento desse eurocentrismo ele vai efetivamente ser importante, imprescindível, fundamental para a relação, a mudança de chave na forma com que o aluno se entende enquanto ser histórico. Então, quando você começa a perguntar, né, o que é história para o aluno, o que é sujeito histórico, né, o que é história, o que é ser sujeito histórico, o que é memória social, o que é memória coletiva, né, o papel da memória, o papel do patrimônio, né, você faz o aluno olhar para o seu entorno, problematizar. Essa é a atitude historiadora, né? Permitir que ele problematize. Mas é óbvio que a BNCC foi vítima de muitas críticas, e muitas críticas, principalmente porque foi considerada muito ideológica, né? Mas a gente precisa tentar, enfim, pensar muito nas vantagens, nos avanços e também nos que se estaciona nesse sentido, né? Não que se estaciona, mas assim, pensar nos avanços que ela traz, nas mudanças de chave, mas também pensar um pouco, né, como ela acaba. Tudo tem, né, tem as coisas muito boas e as coisas. Então, né, quais são os principais problemas trazidos pela BNCC, né? Porque tem questões claras, por exemplo. Quando você redefine, você tira o foco dessa compreensão mais linear e sistemática da história, há um problema mais de organização do conhecimento histórico. A gente vem estudando há muitas décadas, né, aquela divisão clássica, né, com história antiga, medieval, moderna e contemporânea, no contexto brasileiro, colônia, império, república, e mudando essa mudança de chave, muda-se também o modo com que tudo se organiza. E também a questão dos atores, né? Porque quando você coloca em evidência a necessidade de pensar sujeitos escravizados, né, indígenas, povos originários, você muda também o jeito com que se olha para os acontecimentos históricos, né? E é muito interessante porque, assim, conceitos como de escravização no lugar de escravidão, né? Que aí escravidão é um conceito natural, escravização é um conceito social. Isso parece bobo, mas isso muda muito. A relação dos acontecimentos históricos com a memória, então, a introdução de conteúdos ligados ao patrimônio cultural, né? A, o papel da identidade coletiva, da identidade social, tudo isso muda o foco do processo.
Então, esse texto é muito bom, mas é bom vocês verem outras coisas sobre a BNCC. Aí eu já falei para vocês, né? Habilidade, competência no lugar de conteúdos. Não é esse aqui. Aí tem um outro texto, que é a interdisciplinaridade no ensino de história, as relações possíveis entre história e literatura, da Simone Garcia, da Cassandra Tamires, né? E aí, já pensando o que a ementa coloca, né? Pensando efetivamente de que a, a interdisciplinaridade no ensino de história não é pensada apenas para aplicação metodológica, né, para aplicar metodologias, mas ela também é pensada tendo em vista o que, por exemplo, a literatura traz para a história, né, e dentro dessa questão da BNCC isso é muito importante, por exemplo. Se você vai ver, vamos pensar, o conteúdo do Brasil republicano, né, ou, aliás, final do Império, início da final do Império, principalmente, você pega a literatura de Machado de Assis, né? Se você vai pensar, por exemplo, Brasil da Primeira República, e você vai ler isso a partir das obras, né, dos regionalistas, né, da, da, da Raquel de Queiroz, do Guimarães, do Graciliano Ramos, do Jorge Amado, por exemplo, né? E inúmeras outras literaturas, como a literatura nos ajuda a pensar a história, não apenas como conteúdo ou como aplicação metodológica, mas para pensar como os acontecimentos históricos são narrados, são representados pela literatura. Então, a literatura ela se apresenta, né, como uma documentação histórica, né? Os historiadores acadêmicos utilizam muito a literatura, né, tendo em vista o papel que a literatura tem para narrar os acontecimentos históricos. Então, você vai ter, por exemplo, Sertões de Guimarães, Sertões do, 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 do os Sertões do Euclides da Cunha, é uma narrativa sobre o Brasil do final do século XIX e como as ideias havia um conflito entre ideias monarquistas, ideias liberais e republicanas, e também as representações dos sertões, dos homens dos sertões. Então, tudo isso é a literatura o olhar do homem do Rio de Janeiro para o homem sertanejo. Tudo isso é a literatura, a questão sobre religiosidade popular, messianismo um conjunto de acontecimentos que são importantes para como insurreições, né? Insurreições, vou ter que voltar para lá. Peraí, só um minuto, gente. Vou deixar aqui entender. Insurreições contra, né, o regime imperial ou a favor do império, enfim, pela libertação de determinadas questões relacionadas às regionalidades, né? Contextos de fome, de seca nessas regiões, caracterização muito preconceituosa sobre esses sujeitos, enfim, mil coisas. A literatura também pode ser, então, a literatura é um texto, ela é um texto histórico, né? Ela não é só, você não deve utilizar apenas para ensinar conteúdo histórico, ela também é uma forma de representação da história. Assim como a fotografia, né? Fotografia tem ensino de história, articulações e aprendizagem significativa. Da mesma forma, a fotografia Catani e da Lana. A fotografia é um texto importante, né? É um texto imprescindível para
a fotografia é um texto. Tem um livro da Susan Sontag chamado, que eu gosto muito, é sobre fotografia e história, diante da dor dos outros, né? E é interessante como a Susan Sontag é, ela vai pegar esse contexto da fotografia, né, e fotografias históricas clássicas, como, por exemplo, tem uma fotografia que é clássica, né, conhecida, que é final da Primeira Guerra Mundial, um homem beijando uma mulher e uma enfermeira, né, beijando um soldado, acho que um marinheiro que está voltando da guerra, e todo mundo, ela viralizou que é o símbolo do amor entre as pessoas, e fim da guerra, e era uma montagem, né? Então, assim como a literatura, e aí, voltando para a questão da literatura, uma relação muito importante da literatura com a história, é porque nos dois casos você está narrando algo. Mas no caso da literatura, você não tem obrigação com a verdade. A história, a gente tem uma obrigação com a verdade, ou com uma determinada compreensão de verdade, né? A gente precisa de documento. Um literário pode dizer que pode dizer que o Getúlio Vargas ele foi-se embora num cavalo branco para Marte. Um historiador não pode dizer isso, ele sabe que o Vargas se matou, então tem documento, tem uma narrativa baseada na documentação, né? Então tem um limite aí. E no caso da fotografia, né, quando um historiador pega uma fotografia, ela não é só mera ilustração de um acontecimento histórico, ela também é uma narrativa, ela é vocês muito bem sabem. Quem aqui vive de Instagram sabe, a gente seleciona as melhores fotos para publicar. A gente não publica toda foto. Então, é um recorte, né? Um recorte sobre o acontecimento histórico. E como trabalhar isso na sala de aula? Por exemplo, pegar fotografias da Segunda Guerra Mundial, né? Enfim, e trabalhar que aquilo são percepções individuais, coletivas, também individuais dos acontecimentos, mas há de haver uma sensibilidade para o aluno entender que aquilo é um recorte, é um fragmento, ele não é a história na sua totalidade, né? Então, quando eu vejo uma pintura também, né? A gente vê a pintura, por exemplo, e linkando com a história do Piauí, a gente vê a literatura, por exemplo, a gente vê a pintura do Grito da Independência, do, do Dom Pedro II, do Pedro I, e Dom Pedro I, Independência. Aí você vê as margens do Rio Ipiranga, etc. E aí quando você vai para o conteúdo histórica, que havia insurreições no Brasil todo, né? Aquela ali não era única, contra a dominação portuguesa. Então, ele é um recorte. É sempre um recorte, né? A fotografia é um recorte, a literatura é um recorte. No caso da relação da literatura com a história, tem a questão da narração, né? Nós não produzimos narrativa sem documentação. Então, vocês estão trabalhando com monografia, vocês sabem disso. Vocês não produzem narrativa sem documento. No caso no caso da literatura, sim, a gente produz sem documento, a gente tem a liberdade de produzir, né? Mas o que significa isso na sala de aula? Você pode trabalhar a questão da narração na sala de aula com os alunos, pegar um texto como Sertões, né? Os Sertões eu não posso dizer que é literatura, porque tem muita narração de acontecimento histórico, né, do que ele viu, escreveu, mas vamos pensar em outro contexto. Falei para vocês, Machado de Assis, pegar um livro de Machado de Assis sobre a questão da mulher no Rio de Janeiro, no final do século XIX, início do século XIX, e pegar uma matéria de jornal. Ele tem, ainda que ele fale de acontecimentos, enfim, efetivamente, que tinham realidade, tem a ver com a realidade, os personagens são inventados. A matéria de jornal, não são personagens inventados. Então, trabalhar isso com o aluno é muito importante nessa concepção do aluno, nessa perspectiva, né, do aluno
se posicionar, né, com né, dessa atitude historiadora. Né, e, enfim, eu trouxe um pouquinho aqui do resumo, né, o artigo de utilização das fontes, né, pensando tanto a literatura como a fotografia como fontes históricas. Não são apenas fontes históricas, mas são materiais para pensar tanto o conhecimento histórico como o ensino de história. Então, tanto a fotografia como a literatura, tanto a fotografia como a literatura, elas são elementos importantes não apenas como fontes históricas, mas são elementos também para pensar a constituição do saber histórico enquanto conhecimento científico e do saber histórico enquanto conhecimento escolar. Né? E aí o professor tem que ter muita habilidade nesse aspecto. Né? O presente artigo almeja discorrer sobre a utilização de fontes. Não, aqui é outro texto. Tá. A utilização de fontes no ensino de história, imprensa e na construção do conhecimento. Vamos lá. Tem três elementos narrativos que a professora traz em artigos. O primeiro é o papel da literatura, o segundo, o papel da fotografia, que eu já comentei muito com vocês, e agora o papel da imprensa. Lembra que eu falei sobre Machado de Assis com vocês? Né? O Machado de Assis, qual a diferença da narrativa do Machado de Assis, por exemplo, em Lucila, Helena, ou em Memórias Próximas de Brás Cubas, ou em Dom Casmurro, a narrativa sobre o contexto do Rio de Janeiro e a capital do Império naquele período, e o que os jornalistas, né, circulam e escrevem nos jornais. O Machado de Assis, ele tem liberdade para escrever o que ele quiser. Já os jornalistas, eles têm uma obrigação com realidade, né? Eles são buscadores de realidade, narradores da realidade. Nem tanto, assim, porque eu passei por umas esses dias, eu tive que falar no jornal e eu falei uma coisa para a repórter, ela mudou, assim, então, mas assim como o historiador, né, o jornalista, ele tem uma preocupação com a narrativa da realidade, tá bom? Então, nesse sentido, quando você pega fontes jornalísticas para trabalhar, quando você pega fontes jornalísticas para trabalhar num TCC, por exemplo, no trabalho de dissertação, você tem que pensar que, ao contrário da literatura, teoricamente ele está preocupado com a realidade, mas ele não está preocupado em problematizar. O jornalista está preocupado em narrar o que ele viu, né? Em trazer a notícia. Já o historiador ele tem uma preocupação de problematizar. Então, quando eu uso uma fonte jornalística para analisar, né, algum fato, eu tenho que pensar o contexto dele, as questões ideológicas relacionadas ao jornal, né, linkar com outras fontes, problematizar com outras fontes, né, para poder produzir um conhecimento mais sólido sobre aquele assunto. A matéria de jornal não é realidade, ela é um fragmento, assim como os outros elementos que eu coloquei para vocês, é um fragmento da realidade, não é a realidade em si. E isso na sala de aula, quando eu levo um repórter de jornais, por exemplo, vou levar repórter de jornais para os meus alunos sobre o início da ditadura militar no Brasil, o golpe militar. Muitos jornais alinhados com o governo ditador, com o governo militar, vão chamar de revolução. Já outros jornais de esquerda vão dar outra dimensão. Então, essa questão também, né, das questões ideológicas ligadas é importante. Assim como na fotografia e na literatura, a gente escreve a partir de um jeito de olhar. Então, o jornalista também. Então, trazer materiais de jornais para... E pensar também, né, o jornal ele é importante para pensar como os fatos históricos são construídos, eles são criados. Então, é bom levar para os alunos para pensar, olha, como o fato histórico é criado? Porque a partir do momento que... Eu vou dar um outro exemplo meu, né? Jornais daqui me chamaram, aí a matéria era a arte santeira será patrimônio mundial, patrimônio nacional.
Eu não disse que ela ia ser, eu disse que ela tem muitas chances de se tornar, mas eles produziram fato histórico. Então, é bom levar para o aluno uns jornais para você entender como os fatos históricos são efetivamente construídos. Bom, gente, eu acho que eu acabei, né, o que resta da prova, e eu vou reolhar aqui o que eu mandei para o Sidney sobre a prova e mando um videozinho para vocês, ou no dia da aula, da prova de. Não, o vídeo de prática, o videozinho eu mando antes. É um vídeo, não vai ficar nem 10 minutos, eu vou falar de questão por questão, tá bom? Então, é, então é isso, assim, eu queria agradecer a vocês, né? Eu gosto muito das disciplinas pedagógicas, eu confesso, assim, eu tenho uma, eu gosto muito, né? Eu acho, sabe, falar sobre sala de aula, saber da sala de aula é uma forma de valorizar o professor, é uma forma de valorizar o conhecimento que se produz na sala de aula, é uma forma de revisar o conhecimento historiográfico, histórico, e é uma forma de pensar o que vocês fazem. Então, vocês que ainda não têm objeto de pesquisa, quem é professor, quem quer ser professor, tem muito material, muito material. E a gente apresentou algumas questões aqui. Eu vou fazer um videozinho sobre a prova, mas é isso. Vou parar a gravação aqui. Abraço, bom feriado para vocês todos.